Os presidentes do TSE e do Supremo Tribunal Federal recusam o convite de Jair Bolsonaro para um encontro com embaixadores sobre a segurança nas eleições, reunião marcada para hoje. Quem conta os detalhes de Brasília é o Adriano Oliveira. Jair Bolsonaro espera receber hoje embaixadores de outros países para tratar das eleições do Brasil e da segurança das urnas eletrônicas. A lista não foi divulgada, mas foram convidados ao menos 40 representantes das 130 embaixadas sediadas em Brasília. Segundo fontes do governo, todos estão alinhados ideologicamente com o presidente. Há um ano, Bolsonaro disse que iria apresentar provas de fraudes nas urnas, mas mostrou apenas vídeos que circulam pelas redes sociais, todos desmentidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, o presidente foi orientado por assessores a não realizar a reunião com embaixadores. Mesmo assim, não desistiu do encontro. Convidados, os presidentes do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal recusaram o convite. Edson Fachin, do TSE, alegou que, como chefe do tribunal, que julga as ações dos candidatos, não poderia comparecer por dever de imparcialidade. Luiz Fux, do STF, justificou que vai estar em viagem fora do Brasil. Das autoridades chamadas, apenas o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Emanuel Pereira, confirmou presença. Ontem, em frente ao Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro afirmou que a discussão será técnica. Técnica, não vou supor nada. O foco é na transparência eleitoral, fazer com que, uma vez acabando as eleições, ninguém duvide da mesma e o perdedor imediatamente ligue para o ganhador. Essa que é a ideia. Temos mecanismos de praticamente zerar a possibilidade de qualquer interferência. Curioso é que, se trata de fato de uma discussão técnica, quem tem de fazê-la, se é que tem de fazê-la, é o TSE, é o tribunal dedicado a isso, não é? Inclusive para apresentar dados relativos à transparência, ao funcionamento, não o presidente da República. Mas, enfim, de todo modo, antes disso, o presidente havia dito que não ia ser nada técnica, não. Falaria sobre as eleições de 2014 e de 2018. Por que isso daí? Eu quero explicar para eles o que aconteceu no segundo turno de 2014, documentado, e o que aconteceu no primeiro e segundo turno de 2018, documentado. O que aconteceu? Ele venceu em 2018. O que aconteceu no segundo turno de 2014 e o que aconteceu no primeiro e segundo turno de 2018, documentado? O que está documentado é a vitória de Jair Bolsonaro no primeiro e segundo turnos de 2018, a vitória de Dilma Rousseff sobre Aécio Neves em 2014. Aliás, como indicavam as pesquisas, a gente trouxe recentemente aqui as pesquisas que foram divulgadas uma semana antes do segundo turno, e elas acertaram. 52 para Dilma, 48 para Aécio, resultados conflitantes ali em um pontinho para cá, 2 pontinhos para lá, mas basicamente é o que indicavam os levantamentos e o que aconteceu quando os votos foram contados. Então, o que aconteceu que o presidente vai demonstrar? Nada. Nada, porque ele não tem nada nas mãos, a não ser aquelas acusações ridículas que já se provaram mentirosas, de gente que dizia que apertava 17, aparecia a foto do Lula, de gente que dizia que tentava votar no Bolsonaro e a foto dele não funcionava, não aparecia, como aquele deputado Fernando Francischini, que mentiu durante a eleição de 2018, no primeiro turno, quando afirmou que as urnas estavam fraudadas. Ele havia recebido essa informação do TRE do Paraná, não havia recebido coisa nenhuma. Então, para que exatamente vai servir essa reunião com embaixadores? Para que Bolsonaro avise o mundo das suas intenções após o primeiro ou segundo turnos da eleição aqui no Brasil. Cada dia ele dá um passinho, às vezes mais curto, às vezes mais comprido, em direção ao caos. Dessa vez, ele vai envolver autoridades estrangeiras que, no mais, são diplomatas, não vão questioná-lo, não vão fazer perguntas mais delicadas, vão simplesmente levar aquilo que viram, as barbaridades que verão, aqueles que compareçam, a seus governos. Nos Estados Unidos, o primeiro analista político, Sheila, a dizer que Trump não deixaria a Casa Branca caso fosse derrotado, foi um comediante. Um comediante chamado Bill Maher. Aliás, os comediantes têm se destacado no campo da análise política nos Estados Unidos porque eles têm algumas prerrogativas
que não cabem ao jornalista. Eles se permitem algumas ilações, algumas conclusões que não fazem parte do campo jornalismo, que se atém muito mais aos fatos concretos. Mas foi mais ou menos 1 ano e 3 meses antes da eleição que ele disse: se Trump perder, ele não sairá. E aquilo pareceu forte na época. Ele foi, inclusive, atacado pelo próprio Trump no discurso, com palavrões, porque mesmo para quem não tinha simpatia pelo presidente americano, aquilo parecia demais. Mesmo aquele homem sendo um irresponsável, que não tem estatura moral, envergadura moral e nem legal para ocupar um assento tão importante, mesmo com toda a corrosão institucional durante os anos Trump, aquilo parecia demais. Você não respeitar o resultado de uma eleição. E foi exatamente o que Donald Trump fez. Mas sem aviso prévio. Ali ele não avisava todos os dias os americanos sobre o que pretendia fazer. Aqui Bolsonaro o faz, ele e seus apoiadores, todos os dias. Dia sim, dia também. O que começa a levantar muita preocupação lá fora. Artigo do Oliver Stunkel, que é coordenador do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da FGV, em São Paulo, publicado hoje no Estadão. Caso Jair Bolsonaro perca as eleições em outubro, poucos observadores em Washington acreditam que ele siga o exemplo republicano de seus pares na região. Afinal, nenhum dos candidatos citados acima investiu tanto na narrativa da suposta fraude eleitoral ou chegou a convidar embaixadores estrangeiros para questionar a integridade do sistema eleitoral. Em função disso, a contestação do resultado por Bolsonaro é vista, em Washington, como o resultado mais provável, antecipando um debate sobre como o governo Biden deve reagir. Para quem acha que Bolsonaro é um cão que ladra, mas não morde, eu pergunto, você consegue imaginar? É uma pergunta, tá? Você consegue imaginar um Bolsonaro eventualmente derrotado no segundo turno ou no primeiro da eleição, telefonando para o vencedor, parabenizando pela vitória e fazendo um discurso a seus apoiadores, dizendo que agora é hora de agirem na oposição, é hora de respeitarem o resultado das urnas? Alguém consegue imaginar essa cena? Depois de tudo que o presidente já disse, depois de todo o campo golpista que já foi armado por Bolsonaro, alguém consegue imaginar que isso possa acontecer? Como disse o tio Rei agora há pouco na sua coluna, por falta de aviso não será. A gente sabe exatamente o que está sendo preparado para outubro e novembro. E faremos o quê?